Construção de uma igreja bíblica em uma sociedade de entretenimento. Mateus, capítulo 16, 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra fale aos nossos corações. Que a Tua Palavra nos edifique. Que Teu Espírito Santo nos conforme à imagem de Cristo através da Sua Palavra. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. A passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20, nos ensina claramente que é o próprio Cristo que edifica a igreja. A sua tarefa era edificar a igreja, como o versículo 18 diz: edificarei a minha igreja. Ele também disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz que sofreremos ataques de Satanás, sim, mas temos a promessa do Senhor em que teremos a vitória final. O texto também nos afirma que o inimigo nos tentará, mas o Senhor e a igreja prevalecerá. Mas como podemos edificar igrejas bíblicas numa sociedade que o entretenimento está tão enraizado? Primeiramente, temos que definir o que é entretenimento. Entretenimento, ser feliz ou não, todos supõem que temos que ser felizes. Portanto, abordaremos 3 pontos. O primeiro, o que quero dizer com entretenimento e sociedade do entretenimento? Qual é o seu contexto? 2. Como a sociedade do entretenimento pode morar em nosso coração e nós não percebermos? Que advertência necessitamos? E 3. Entender nossa época presente, pois somos filhos desta época. Como corrigir o nosso coração à luz da Palavra de Deus? Como buscar a santificação em meio a essa sociedade? Devemos ser vigilantes em nossa conversação e passatempos. Temos um chamado para a santificação. Igrejas bíblicas são igrejas santas e devem ser centradas em Cristo. Então, se a sociedade do entretenimento debilita a nossa santificação, então isso deve ser criticado e evitado. O povo de Cristo deve estar em um entretenimento do tipo correto, com pessoas corretas, com ênfase correta, tempos corretos e adequados objetivos corretos. Então, em primeiro lugar, o que é entretenimento? São experiências que consumimos para nos dar prazer e buscamos alguma realização emocional. Dependemos de outras pessoas ou estímulos tecnológicos, cultivo intelectuais. O que é uma sociedade do entretenimento? Uma sociedade que tem uma demanda que é suprida por pessoas que ocupam tempo e dinheiro de pessoas que visam sempre o entretenimento. A televisão, os smartphones ou até mesmo a morte dos mártires eram um tipo de entretenimento para alguns. No passado, o entretenimento estava limitado, mas hoje em dia a sociedade tem muito mais tempo para se entreter.
E hoje em dia vamos menos à igreja, com isso o entretenimento ocupa maior tempo da nossa sociedade. A invenção da TV, do computador, do celular, tudo isso deixa a tecnologia mais acessível, uma sociedade do entretenimento que antes não podíamos nem mencionar em nossas mentes. Mesmo quem ainda não tem um trabalho já está exposto ao entretenimento. Nos tempos contemporâneos, TV, internet, smartphones estão ao alcance de todos. E também temos mais tempos livres, pois temos eletrodomésticos que fazem grande parte do nosso trabalho. Os passatempos e a satisfação pessoal estão presentes em nossa cultura. Numa sociedade dos pensamentos, é importante que sintamos algo. Isso gera uma indústria do entretenimento. Clubes, férias, passatempos são equiparados a entretenimento, pois visam a satisfação pessoal. As experiências que sintamos algo. Para a sociedade do entretenimento é importante que sintamos algo. E então, em segundo lugar, como edificamos uma igreja bíblica nessa sociedade onde o entretenimento está tão enraizado? Temos que retirar a sociedade do entretenimento de nossas almas. Vivemos em uma cultura de entretenimento, por isso, como cristãos, devemos cuidar de nossas almas, pois estamos cercados de elementos hostis, como TV, smartphone, internet, pornografia e etc. E também como o entretenimento são tentações. Estamos rodeados de cristãos com características ímpias. Existem pessoas que preferem o entretenimento do que a obra do Senhor. E isso é uma grande tentação. Pessoas sem compromisso, isso não é bíblico. Pessoas estão compromissadas com o seu entretenimento e não com o Senhor. Isso não é bíblico. Como podemos evitar os efeitos da sociedade do entretenimento em nossas almas? Essas são as estratégias principais que Satanás utiliza para que tropeçamos na obra do Senhor e na nossa comunhão com o Senhor e a de outros crentes. A sociedade do entretenimento é uma das principais estratégias que Satanás utiliza. Se queres ter mais comunhão com o Senhor, perceba que a palavra do Senhor diz, em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse é você? Eu estou fazendo uma pergunta. Esse sou eu? Temos que conhecer nossos corações e temos que ter seriedade. Temos que refazer nossas prioridades, corrigir nossas agendas, pois de outra maneira o Senhor não revelará sua vontade. Ele também diz que os homens amarão mais os prazeres do que a Deus. Nós estamos vivendo isso ou não estamos? Até mesmo dentro da igreja. Quando vemos pessoas que preferem o entretenimento do que estar no culto de manhã, estar no culto no domingo à tarde ou à noite, pessoas que colocam os prazeres e o entretenimento em primeiro lugar, mas quando chega a obra do Senhor, ela fica sempre em segundo lugar. Eles sempre inventam uma desculpa. Mas daremos conta de nossa natureza pecaminosa, esta natureza que contamina nossas almas. A sociedade do entretenimento é algo perigoso. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, de 2 a 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor aos bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O entretenimento tem um importante papel no egoísmo em nossos corações. Podemos estar servindo na igreja e mesmo assim o nosso coração pode ser mundano.
Acaso Deus não esteja em primeiro lugar em nossas vidas? Em primeiro lugar, o nosso serviço cristão, pois ele deve ter a preeminência em nossas vidas. Necessitamos da graça de Deus para isso. Nós necessitamos de Deus no centro, devemos negar a nós mesmos. Lucas capítulo 9, verso 23 a 24, diz o seguinte: palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Negar a nós mesmos é difícil, devido às nossas ganâncias, uma vez que a sociedade do entretenimento nos domina. Não estamos dando glória devida a Deus. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Salmos 63:3. As pessoas querem buscar propósitos internos, ao invés de buscar a verdade de Deus. Mas o entretenimento domina as coisas e isso causa somente impacto emocional e nada mais. Devemos pensar corretamente. As pessoas não leem mais hoje em dia, porque temos a internet, etc., a inteligência artificial, mas isso são perigos reais. Estamos sofrendo nas mãos do pós-modernismo. O conceito de verdade absoluta está ficando de lado. Estamos mais sentindo do que raciocinando. E isso vem grande parte do movimento carismático que traz muitas emoções, mas apenas emoções. E ninguém se importa se isso é bíblico ou não é bíblico. Hoje a Bíblia é valorizada apenas se nos ajuda a sentir algo. Para alguns ela não é a fonte da verdade eterna. O material inspirado por Deus apenas é algo que nos ajuda com experiências místicas para nos ajudar em nossas experiências pessoais. Em nossos esforços para edificar igrejas bíblicas, temos que nos esforçar com um discurso racional, que palavras significam algo. Necessitamos de educar as pessoas que não são apenas espectadores passivos. Diferente da TV, na igreja não podemos ficar na passividade. As pessoas não querem se esforçar emocionalmente, não querem nenhuma obrigação, elas são apenas consumidores de entretenimento. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Se vamos à igreja com a atitude que queremos ser entretidos e impressionados, isso é uma mentalidade passiva de ser impressionado por uma atuação de que as pessoas esperam ser apenas entretidas. Não podemos ter nenhum orgulho disso, as pessoas não querem nenhuma obrigação. Não vamos à casa do Senhor para ser entretidos, mas sim para amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma e entendimento. E em terceiro lugar, nós temos que alertar nossa congregação que estamos seduzidos por a sociedade do entretenimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Uma forma incorreta de pensar é tratar de alcançarmos à época da televisão a nossa imagem. Isso acontece em muitas igrejas, as pessoas se vestem com a roupa da moda e projetam sua personalidade e não a palavra de Deus. Esses supostos pregadores estão buscando o que diz a TV. Isso nos mostra que são alheios ao Senhor. Teremos que ser pessoas que Deus quer que sejamos, no púlpito e no fora do púlpito. Professamos o amor a Cristo no púlpito e isso tem que ser visto em nosso estilo de vida. Se projetamos uma imagem que não reflete santidade e piedade, estamos pecando.
E em quarto lugar, em nossas considerações devemos pensar de forma diferente. Sabemos que os meios televisivos, a internet e etc. são todos controlados e não podemos ser céticos. Devemos alertar nossa congregação, pois muitas pessoas consomem os produtos da sociedade do entretenimento e, como consumidores, estão sendo manipulados. A indústria do entretenimento pode nos levar a não proclamar toda a verdade, mas que tipo de pessoas deveríamos ser? A sociedade do entretenimento nos leva a uma direção e a santificação nos leva a outra direção. As criaturas que se entregam ao entretenimento são criaturas do mundo, e isso é a única coisa que buscam. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é nossa santificação, que cresçamos à imagem de Cristo e assim tenhamos mais obediência, e que tenhamos os frutos do Espírito e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nossas experiências pessoais não é o que as Escrituras, o que a Igreja e o que o Espírito Santo estão buscando promover. A sociedade do entretenimento está avançando com uma forma de não glorificar a Deus. O homem e suas necessidades estão no centro dos seus esforços e não podemos permitir que essas coisas tomem conta da nossa alma. Concluindo, portanto, devemos nos apartar da cultura do entretenimento. Eu vou deixar alguns pontos para sua reflexão. Se possível, anote e medite neles. Primeiro, as atividades que eu estou participando e estou fazendo no meu tempo livre surpreenderia o meu pastor? Surpreenderia o meu Senhor Jesus? Eu não estou dizendo que você não pode se agradar ou divertir, mas devemos ter cuidado com certos passatempos. O tempo que eu passo com meus entretenimentos e meu entusiasmo levaria um incrédulo que sabe que sou crente a concluir que o Senhor está em primeiro lugar para mim? Os incrédulos que estão comigo diriam: ler a Bíblia e ir à igreja não é o que motiva ele. Será que isso está roubando a minha energia? 3. Esta forma de entretenimento me leva a ter algum mau vocabulário ou está promovendo pensamentos maliciosos e fantasiosos com coisas pecaminosas? O entretenimento pode nos dominar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Se algo impede a sua santificação, cuidado. E quarto lugar, se não posso fazer ou ir no meu passatempo favorito, por ter algum compromisso familiar ou alguma reunião na igreja, isso me deixa irado ou nervoso? E isso me faz ter má atitude por não ir no meu passatempo favorito? Porque tenho que escolher entre ir na igreja ou fazer o meu passatempo? Isso demonstra o estado da minha alma e em que grau da sociedade do entretenimento está afetando a minha alma. 5. Estou consciente de uma grande necessidade da igreja ou da vida familiar, do qual estou sendo negligente e eu poderia ajudar? E se eu estou sendo negligente com meus deveres fundamentais devido à sociedade do entretenimento, então estou sendo arruinado por essa sociedade. 6. Estou deixando de lado a comunhão pessoal com Deus por estar fazendo certo passatempo? Então devemos deixar de lado esse passatempo e caminhar com o Senhor. 7. Há algum benefício direto ou indireto no entretenimento para alguma alma ser salva? O que está fazendo tem algum potencial evangelístico? A minha atividade promove momento de comunhão com outros crentes? A vida familiar e da igreja pode ser fortalecida? E 8. Estou buscando a obedecer ao Senhor? O Senhor tem se agradado de você? Portanto, devemos ser diligentes e examinar a nós mesmos, ser seletivos e buscar a proporção correta em nossos passatempos, com consciência clara, não ser negligente com nossas disciplinas espirituais,
Devemos ter prioridades corretas e isso vai fortalecer a igreja. Amém? Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, que ela seja providência de Deus para as pessoas se autoexaminarem e se santificarem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, antes que Ele venha e sua ira pese sobre nós. Deus abençoe, um forte abraço.